Amém, irmãos? Podem se sentar. Abram em Gênesis, capítulo 12. Nós aprendemos no Evangelho, irmãos, que só é filho de Deus quem crê em Jesus. Não é isso? A palavra diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O poder para a salvação é o Evangelho. O Evangelho aponta para Jesus. Então, todo aquele que ouve o Evangelho vai alcançar Jesus. E se crê em Jesus, é filho de Deus. Se não crê, não é. E aqui em Gênesis, irmãos, quero trazer a figura de Abraão aqui, que é uma figura muito... é um expoente do judaísmo, é uma figura muito importante para o judaísmo. E nós vamos ler depois um texto em João 8, que a gente lê sempre. Eu quero que os irmãos percebam que o Senhor Jesus trouxe uma revelação muito poderosa. Os irmãos já abriram aí em capítulo 12 de Gênesis, né? Verso 1. Vamos lendo aqui, os irmãos vão entender a mensagem do Evangelho de hoje, irmãos. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é uma promessa que Abraão recebeu do Senhor, o Deus de Israel, aqui no livro de Gênesis, prometendo bênçãos sobre a sua descendência. Então o judeu, irmãos, o povo de Israel, eles têm essa promessa que foi feita a Abraão e a sua descendência, porque eles guardam a descendência. Se vocês olharem, vocês vão ver as genealogias que eles guardam. E no Evangelho a gente aprendeu a não ficar estudando genealogia, porque são coisas vãs e inúteis. Mas eles ficam guardando genealogias, porque isso para eles é muito importante. Os irmãos vão ver até o próprio Senhor Jesus e até os discípulos, muitas vezes trazendo essas genealogias. Por quê? Porque para o judeu era importante. Então, para falar de Jesus, eles não podiam simplesmente, como nós dizemos hoje, né, de forma grosseira, já vir com o pé na porta. Então eles, com sabedoria, eles iam trazendo o conhecimento até chegar ao conhecimento da verdade que está em Jesus Cristo. Então Abraão recebeu uma promessa aqui. Nós vamos pular agora aqui, irmãos, mais adiante, capítulo 17. Vamos pegar mais uma promessa aqui, ó. Verso 5, 17 de Gênesis, versos. E não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua. Irmão, perpétua é para sempre, tá? Para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Ser-lhe-eis o seu Deus. Hoje o povo de Israel está em guerra lá o tempo todo por aquele pedaço de chão. Até hoje, né, irmãos? Verso 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Nós lembramos da aliança que Cristo fez com a sua igreja no domingo aqui, quando comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, na figura do pão e do vinho. Mas aqui, irmãos, ele estabelece uma aliança. Verso 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então, irmãos, uma aliança perpétua, perpétua é para sempre. Para quê? Para que essas promessas aqui permanecessem de pé. Quem não é circuncidado não tem essa aliança perpétua. Tem uma aliança rompida. Toda pessoa que quiser se converter ao judaísmo, para receber as promessas dessa herança, vão precisar se circuncidar. E o povo judeu, o povo de Israel, tem muito orgulho dessa aliança, irmãos. Então, mais à frente no capítulo 22, abram lá, Abraão foi tentado. E vale lembrar que Jesus ensinou aos seus discípulos, e os seus discípulos, no caso Tiago, né, na carta de Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ele não muda, não existe nem a sombra da variação nele. Então não é que ele mudou, não. Ele não muda. Ele não tenta e não pode ser tentado pelo mal. Então, o capítulo 22 conta a história. O título do texto diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Vocês já conhecem a história, eu não quero ler esse texto inteiro, porque a gente também não tem tempo hoje. Só vamos ler o verso 12 aqui, irmãos. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço,
e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então mostra, irmãos, assim também como ele fez com o povo de Israel, que o deixou ter fome, que o deixou ter sede, deixou ele ser tentado por 40 anos no deserto, para saber o que havia no seu coração, se guardaria os estatutos ou não. Ele precisou fazer um teste aqui com Abraão, tentou Abraão, e Abraão tinha recebido já promessas de que dele sairia muitas nações, muitos reis. Então, irmãos, vamos ler o verso 17, o que diz aqui, ó. Que deveras te abençoei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus... Sempre guerra, né, irmãos? Tem sempre guerra misturada. Então, a tua descendência vai vencer inimigos. E o Evangelho nos ensina. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os demônios, os anjos caídos. Né? Então, os irmãos percebem, irmãos, que o Evangelho ele tem uma revelação muito poderosa. O Evangelho, irmãos, vem nos mostrando que é em Jesus Cristo a nossa salvação, a nossa descendência, a nossa aliança, a nossa libertação. A bênção está em Jesus Cristo. Mas eles têm Abraão. E é um fato que Abraão creu nas promessas que ele recebeu, levou o filho perguntou, onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, Isaac. Deus proverá o cordeiro. É um fato de que Abraão teve fé. Naquilo que ele recebeu de promessa, ele teve fé. Então, o verso 18 diz, e em sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então ele era obediente e ele teve fé. Abraão teve fé. É a fé para a vida eterna? Não. Vamos lá em João, irmãos, Evangelho, capítulo 8. Nós sempre lemos esse texto, irmãos. Nós vamos ler de novo. Mas com essa ótica agora, olhando por essa ótica de Abraão. Verso 30. Então aqui o Senhor Jesus foi tentado, foi levado uma mulher para ser morta, segundo o mandamento dado no Monte Sinai pelo Deus de Israel, que o Evangelho revela que foi um anjo, na verdade eram anjos, não eram muitos, não era um só. Moisés foi mediador de muitos anjos, então quem apareceu no Monte Sinai foi um anjo, talvez mais de um, porque ele também esteve naquele monte mais de uma vez, e muitas vezes ele viu o Senhor, a sua aparência, e muitas vezes ele recebeu ordens. Então no monte, por exemplo, Moisés recebeu as tábuas da lei, ele falou com o anjo muitas vezes. Em certa vez recebeu tábuas da lei, recebeu os estatutos e ordenanças, e aí quando ele chega lá no pé do monte, depois que ele passa estatutos e ordenanças, Moisés fica sabendo que alguém colheu lenha num dia de sábado, e não podia trabalhar no dia de sábado. Ele vai consultar. Quem foi que falou com Moisés dessa vez? Quem foi? O Moisés, naquele momento, consulta o Senhor diz, tem que morrer, tem que matar, para tirar o mal do meio do povo. Então, irmãos, percebam que o Evangelho vem trazendo a verdade. O Evangelho vem trazendo a verdadeira libertação pela verdade. No verso 30 aqui, irmãos, depois de haver intercedido por aquela mulher, de ter dado ali graça e misericórdia para ela, vai e não peques mais, o Senhor Jesus faz um discurso, um debate, e no verso 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, olha o argumento dos judeus. Nós somos descendência de Abraão, e nunca servimos a... Porque eles receberam uma promessa de que eles seriam sobre as outras nações. Eles receberam uma promessa de que eles teriam uma aliança perpétua com Deus. Então eles eram circuncidados, eles tinham leis, estatutos e ordenanças. Então quem que era Jesus para dizer para eles? Guardem o que eu ensino, sigam após mim, aprendam de mim, e aí vocês serão livres. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. O Senhor Jesus trouxe a verdade. E eles não podiam admitir isso. Então eles apontam para Abraão. Não, nós somos descendência de Abraão. Percebam, irmãos. Imagina que Abraão existiu. Abraão teve filhos, filhas. Uma grande descendência. E havia uma promessa. Quem é descendência de Abraão é povo de Deus. É aliança perpétua. É povo peculiar. Mais adiante, para Moisés, o Senhor também falou que se eles guardassem os estatutos e ordenanças, esse povo seria um povo peculiar. E o que o Senhor Jesus diz? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa,
O Filho fica para sempre. Glórias a Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Então eles não tinham liberdade. Eles eram escravos do pecado. Sendo eles descendência de Abraão. Sendo eles portadores de uma promessa. Uma promessa perpétua. Perpétua. E aí, continua, né? Se, pois, verso 36, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. É uma carteirada, né? A gente usa aqui esse termo, né? Eles deram uma carteirada em Jesus. Somos descendência de Abraão, então por conta disso, ó, tudo que você está dizendo aí, nada vale, né? E o Senhor Jesus diz, bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo o que eu vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. E responderam e disseram-lhe, o nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de? Abraão foi o quê? Obediente. Abraão teve fé. O Senhor Jesus não está validando Abraão, e nem a aliança de Abraão, mas o Senhor Jesus está validando a atitude de Abraão. Então agora, a verdade chegou até vocês. Vocês desobedecem e são incrédulos. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Eu falo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso? Então eles foram matar a mulher, apontando para a lei dada a Moisés, no Sinai. Com esse pretexto para acusar o Senhor Jesus e matar o Senhor Jesus. Com quem que eles aprenderam a matar? No Monte Sinai. Com a lei dada no Monte Sinai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai Abraão, e Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez? Então Abraão recebeu uma promessa, uma ordem. Você vai para a terra, deixa sua parentela, vai, que eu vou fazer uma obra, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou abençoar, aonde você pôr a planta do seu pé vai ser seu. Recebeu e ele foi obediente. E o Senhor Jesus está falando, eu também recebi uma ordem, uma palavra, uma promessa, estou aqui pregando para vocês. E vocês querem me matar. Verso 41, vós fazeis as obras do vosso Pai. E aí, irmãos, a revelação segue, né, irmãos? Os irmãos conhecem bem, eu vou precisar abreviar. E vamos finalizar em Gálatas, irmãos. Glória a Jesus, capítulo 5. O Senhor Jesus falava de libertação. E aqui o apóstolo Paulo fala de libertação para um povo que estava sendo enganado e voltando para o judaísmo. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Estai, pois, firmes na libertação com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de Abraão, de Moisés. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos... A circuncisão que nós lemos lá no Gênesis, uma aliança perpétua. Essa aqui é a aliança que eu fiz com você. Você vai ter que guardar, a sua descendência vai ter que guardar. O Senhor Jesus quebrou essa aliança. O Senhor Jesus nos arrancou do jugo da servidão. Te arrancou, me arrancou. Porque esse povo aqui não podia vencer o pecado. Esse povo não podia andar na luz. E hoje nós, em Cristo Jesus, podemos andar na luz. Vencer a morte, vencer o pecado. E ele diz, verso 2 de novo, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E não só isso, irmãos, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Por quê? Porque o povo de Israel chamava os outros povos de incircuncisos, malditos. Eles não podiam ter nenhum tipo de comunhão com os outros povos, nenhum tipo de relacionamento com os outros povos. E havia então uma parede de separação, o Evangelho revela isso, que fazia inimizade, o Evangelho revela isso. E o Senhor Jesus quebrou a parede de separação e toda a inimizade que havia entre judeu e o resto do mundo. Esse povo que se achava abençoado, que recebeu uma aliança na descendência de Abraão, para ser um único povo, unido pelo amor de Jesus. O Senhor Jesus nos uniu pelo amor, pela fé no seu nome, pela palavra do Evangelho. E nós, irmãos, recebemos essa graça. Nós recebemos essa verdade, irmãos. Então a palavra nos mostra hoje o quão grande riqueza nós recebemos. De conhecer a verdade que está em Jesus, de sermos feitos filhos de Deus, porque cremos em Jesus. Confirmamos essa aliança e permaneceremos nessa aliança em Jesus, no seu sangue, irmãos. Glórias a Jesus. Porque, irmãos, fora
dessa palavra do evangelho há morte e condenação. E existe a possibilidade de queda, irmãos, porque olha a sequência do texto. Corri eis bem, Paulo dizendo aos Gálatas, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, ele está dizendo que a pregação dele não era da lei de Moisés e nem da aliança feita em Abraão, mas a pregação dele é o evangelho. Então ele diz, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Olha só, irmãos, que palavra pesada do apóstolo Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo... Então, irmãos, o Senhor realmente nos libertou e somos livres do pecado, mas não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Por quê? Porque com pretextos de riqueza e de grandes coisas dessa vida, as pessoas se dizem filhas de Deus e se tornam inimigos de Deus porque amam o mundo. E nós devemos permanecer naquilo que nós somos chamados, irmão, seguindo a Jesus Cristo em amor, sendo livres do pecado pela sua palavra, irmão. Em nome de Jesus, essa é a palavra de hoje, irmãos. Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de